Sim, estamos vendo, Não, sim, Eduardo. João, sim, Eduardo. Tá bom. Então, como já foi abordado, né, o tema aqui é gestão de contratos em projetos de infraestrutura. Né, o João já passou uma breve descrição do meu perfil, mas eu gostaria de entrar um pouco, aqui, só um minutinho. Gostaria de entrar um pouco na minha formação, né? A mais recente formação que eu tive, né, que foi um marco para mim, foi o certificado do PMP, né, pelo PMI. Eu tirei em 2023. Então, até para quem está escutando e vendo esse webinar, eu recomendo, né, quem tiver interesse, entrar no site do PMI, que lá está tudo explicado, os pré-requisitos, os benefícios que você tem, né, ao tirar a certificação. E para mim realmente foi um marco, uma conquista, e estou no processo de renovação da certificação, né? Eu fiz uma especialização em planejamento e gestão aeroportuária pela Universidade Anhembi Morumbi, terminei em 2019, né? Também fiz um mestrado em gerenciamento da construção civil. Esse mestrado foi internacional e me especializei em sustentabilidade. Esse mestrado ele me abriu, foi o gatilho ali para eu querer aprender mais sobre gestão, porque eu vi que quando você faz uma boa gestão é o que difere, né, o sucesso ou não de um projeto, de um contrato, de uma obra que se está. E eu me formei, né, no início de tudo, em arquitetura e urbanismo pela Universidade Positivo, lá em 2015, em Curitiba. Então, eu tenho participação, né, em projetos de capital e de concessões aeroportuárias, propriamente dito. A maior parte do meu tempo foi em concessões aeroportuárias. Hoje, minha experiência profissional está num grande desafio em obras metroviárias e atuando especificamente na gestão e administração desses contratos, né, de concessão, EPCs, suporte no planejamento e gestão de CAPEX, e também no gestão do processo construtivo, que eu tive a oportunidade de ficar em obra mesmo como um residente de obra, só que aí em questões, em obras de edificações, né? Bom, a agenda hoje vai ser, né, primeiramente eu vou começar com a importância da gestão de contratos. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é trazer uma visão de quão importante, né, é um contrato, que é um pilar estratégico, né? Então, sem uma administração eficaz do contrato, a gente aumenta significativamente os riscos, né, de atraso, custo e também de pleitos. Então, quando a gente implementa uma governança nesse sentido, vocês vão ver que a gente tem muito mais chances de ter um benefício no final, né? Eu vou abordar um pouco sobre os modelos contratuais aplicados à infraestrutura. Aqui é importante ressaltar que não se restringe só a estes, né? Estes que eu trouxe é o que eu tenho mais experiência. Então, a gente tem, enquanto uma PPP, né, que é uma parceria público-privada, ela compartilha alguns riscos entre a concessionária e o poder concedente, que é o governo, né? A gente tem um EPC, que é uma mão de obra especializada, digamos assim. Ele centraliza responsabilidades, né, os riscos. Já o FDIC, que é um contrato padrão, que a gente vai ver como que isso está estruturado, ele oferece um padrão internacional para organizar todas essas interdependências, né? Ele traz uma governança, uma transparência e procedimentos formais para lidar com mudanças, pleitos e riscos. Então, essa modelagem do FDIC, que é a Federação Internacional dos Engenheiros e Consultores, ele, na minha visão, ele é tão importante que eu trouxe até uns slides a mais para explicar e entrar um pouco mais a fundo, né? Porque ele pega, né, essa contratação especializada junto com a concessionária, né, que tem o poder concedente como cliente, e ele coordena, né, ele faz uma integração garantindo uma comunicação formal e um tratamento estruturado de pleitos, né? Depois a gente vai entrar mais a fundo nisso. E não poderia deixar de abordar sobre indicadores de desempenho. Então, como que a gente vai controlar, né, gerenciar os custos e o prazo desse EPCista que ele foi contratado para entregar um ativo ali de infraestrutura no preço que a gente acordou, né? Então, eu tenho que gerenciar isso e ficar e controlar de perto.
E por último, os principais desafios que eu entendo, né, serem que a gente encontra no dia a dia ao lidar com gestão de contratos, especificamente desses contratos de concessão, que eles são contratos de longo prazo, são 20 anos ou mais, né? Então eu trago um pouco dos principais desafios. Tá? Então, antes da gente avançar, eu gostaria de conhecer um pouco o público que a gente está transmitindo nesse webinar. Então, eu peço para vocês pegarem o celular, apontarem para o QR Code, para a gente entender, né, que área que vocês atuam, se vocês já atuaram com contratos dessas modelagens, enfim, né, vamos conhecer um pouco até para eu saber o quanto que eu aprofundo ou não aqui, né? Ó, gestão de projetos. Vou dar um tempo aqui para vocês. Um minutinho. Tem como mandar o link no chat, por favor? Pera aí, o Léo, que eu vou achar aqui, só um minuto. A maioria já está em gestão e engenharia. Beleza, ó, gestão de projetos, mínimo jurídico, finanças, é, engenharia e planejamento, gestão de projetos em geral. Agora seria a próxima aqui. Aí o link da pesquisa está no chat. Foi a última mensagem enviada. Não, mas tem interesse, legal. Então, posso aprofundar. Show. Então vai ser bem conceitual aqui. Muito bom. Não, mas tem interesse. Então tá bom. Vamos avançar aqui um pouco. E por último aqui, qual que é a dificuldade ao lidar com contratos complexos, né? Vamos ver se interpretação jurídica e técnica, medição, indicadores e equilíbrio. É isso mesmo. Comunicação. Comunicação sempre é um problema. Comunicação, a gente vai falar muito de exatamente sobre isso, né? Como uma comunicação eficaz, né? Os riscos, os reequilíbrios, eles são desafios e são partes importantes, né? Nessa estruturação em geral. Já deu para ter uma ideia aqui do público, muito bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Já conhecendo aqui, acho que o webinar está bem nesse sentido, assim, que vamos começar então pelo começo, né? A importância da gestão de contratos, né? E a gente tem que dar um passo atrás antes de falar em contrato, né? Porque o que acontece? A gente tem pilares, né? O escopo, os custos, a qualidade, o risco, né? Uma matriz de risco, uma matriz de comunicação, o procurement, recursos humanos, o tempo, que é o prazo. Então, todos esses planos, né? São planos de gestão que a gente tem que gastar tempo, né? Às vezes a gente fala gastar, mas é um investimento. A gente gasta um tempo, a gente investe tempo nesse planejamento para ter esses pilares com maior maturidade possível, né, para chegar no momento da execução e conseguir executar isso da melhor maneira possível. E a função de um gestor, né, numa área contratual, né, de um gestor de projetos, é exatamente isso, é tentar equilibrar, né, esses pilares. É claro que não existe mundo ideal, mas a gente fazendo essa governança, né, com esses indicadores, porque cada item aqui ele gera indicadores que a gente consegue controlar no momento, né? Então a gente tem muito mais assertividade para que o projeto gere benefício na ponta final, que quando a gente fala de projeto de infraestrutura, seria, né, um usuário final, é o cara que está pegando um voo, o cara que está numa linha de metrô, o cara que está numa rodovia, né?
Então, eu trago alguns pontos interessantes e 70% dos projetos de grande porte, né, eles registram desvios significativos de prazo e custo, por indefinição, má gestão e má execução contratual. Porque o que acontece, né, ao longo da minha experiência profissional, eu vejo que a gente pega muitos projetos com baixa maturidade e que vai se resolver na obra. E o custo é muito mais elevado, né? Então você sobrecarrega todo o sistema do compliance, e quando você consegue identificar, né, esses problemas e ganhar maturidade nas etapas preliminares do projeto, você tem uma efetividade e muito menos custo, né? É muito mais fácil você corrigir a rota. Então eu vejo muitas obras de infraestrutura que o projeto executivo ele está sendo desenvolvido no momento da obra. Às vezes demora para sair para ser aprovado o projeto executivo e atrasa a obra, a liberação da área da obra. E a gente tem um impacto no cronograma disso, né? Então, quando a gente estabelece, né, essas governanças fortes, a gente tem 32% mais probabilidade de atingir o objetivo final, que é a entrega da infraestrutura, né, no prazo e no custo correto, né? E o que que seria essa governança forte, né? Seria é, a definição de uma matriz de responsabilidades, então, o que que cada parte tem como responsabilidade, uma matriz de riscos que a gente consiga, né, alocar e saber um plano de ação para cada risco, e se determinado risco acontecer, o que que eu faço, né, qual o impacto que esse risco tem no meu projeto, tanto qualitativo quanto quantitativo, os prazos, então a gente tem que ter linhas de base bem estruturadas, né? Porque se a gente passar por mudanças, por exemplo, eu tenho marcos contratuais que eu preciso seguir. São os marcos intermediários e os marcos finais. Então, se não, né? A gente vai passar por mudanças. Então, a gente precisa estabelecer uma rastreabilidade das linhas de base. Por exemplo, quando a gente tem uma mudança, a gente tem uma linha de base um, 2, 3. Eu já trabalhei em projetos que teve 10 linhas repactuações de linha de base, né? Qualidade, a gente tem que definir o que que é qualidade para o meu projeto. Isso depende muito, né? Depende de cada projeto, de cada cliente. Uma matriz de comunicação eficaz para saber, numa hora de um conflito ou de uma pergunta, qualquer coisa que seja, para quem que eu recorro, para qual área, né? Quais que são os responsáveis e quais são os pontos focais. Então, esses elementos, eles são elementos estruturantes para uma governança do projeto. E tudo isso, né, quando a gente une, a gente tem a chamada gestão ativa do contrato, que, consequentemente, a gente vai reduzir pleitos e melhorar a previsibilidade das entregas, porque uma vez que a gente tem essa governança, né, unindo todos esses pilares que a gente está falando, todo mundo sabe para onde que está indo. O objetivo final é tal entrega e a gente precisa entregar a infraestrutura dentro de tal condição, né, que tem as exigências. Então, a previsibilidade das entregas ela fica muito mais assertiva, né? E projetos complexos, né, contratos eficazes alavancam performance. Então, quando a gente tem uma maior maturidade, né, do escopo, dos custos, da qualidade, a gente tem mais confiança nos dados, né? Esses dados são mais confiáveis e a gente consegue controlar e gerenciar melhor o custo e prazo, que depois a gente vai entrar nesse assunto. Então, começando aqui, como que surge, falando especificamente de concessões, né, PPPs? A gente tem uma demanda, uma necessidade de ampliação e melhoria dos ativos, né? Então, esses ativos, eles são do poder público, né? O projeto ele tem um alto custo de implantação para o governo, tem um interesse público relevante, mas ele necessita de parcerias técnicas e financeiras, né? O exemplo de concessões aeroportuárias, né? Na época da Copa do Mundo, o governo não conseguia, não tinha capacidade de aportar valor, né, capital para ter uma infraestrutura para suportar toda a demanda. Então, o que que ele fez? Ele estruturou os contratos, né, para atrair investimentos privados. Contratos, eles são o quê? De longa duração, concessões e parcerias públicas e privadas, onde tem o setor privado vindo como player para aporte de capital, onde tem
a construção, a operação e a manutenção desse ativo, né? Então tem um risco compartilhado com o Estado, mas a concessão ela é responsável por essa operação e manutenção e construção. Aí você pode perguntar, oh, mas como que a concessão ela é responsável por construir, não é só operar e administrar, né? Não é só a operação do ativo? Não, porque quando a gente fala de PPPs e concessões, né, a concessionária tem obrigações contratuais a longo prazo, que é o CAPEX. Então, o CAPEX é o valor que eu coloco na obra, né, o valor que eu vou investir, mais o OPEX. O OPEX é o quê? É o valor, é o montante que eu vou gastar em manutenção desse ativo, né? Porque esses contratos, eles estabelecem, né, obrigações que eu sou obrigado a atender. Se eu não atender, gera multa. Então, falando especificamente de contratos CPCs, que é uma contratação especializada, né, de mão de obra, porque a concessionária, nem a concessionária, nem o público, eles têm essa capacidade, essa mão de obra, essa capacidade para construir. Então, é um modelo que o contratado assume o projeto completo, né, desde o projeto inicial lá até o comissionamento dessa infraestrutura, com prazo e valor fechado. Então o risco é dele, ele tem que me entregar aquela infraestrutura dentro das condições que ele me passou, né? Claro que ao longo do caminho tem várias reivindicações, pleitos, né? Depois a gente vai conversar um pouco, mas basicamente é isso. Porém, eu preciso pagar, né? A concessionária ela precisa pagar, repassar valores para esse empreiteiro, né? Que é o EPCista. Então, para ficar mais saudável toda essa conversa, né? A gente parte de financiamentos que com bancos, né? Então, pode ser o BNDES, pode ser o Banco Mundial. Eu trouxe o exemplo do Banco Mundial porque é um exemplo que eu estou passando uma experiência profissionalmente hoje em dia. Então, a gente tem o Banco Mundial, ele estabelece algumas exigências e uma dessas é seguir um padrão FDIC, né? Que a gente abordou no começo. Esse padrão FDIC, ele é um conjunto de modelos contratuais que vão padronizar cláusulas com o objetivo de equilibrar riscos e colocar uma governança muito forte nesse projeto, né? Então, aqui, só para a gente entender, né, uma ordem de valores que a gente está falando, né? Hoje, o Brasil ele tem aí mais de 30 mil quilômetros de rodovias concedidas, e mais de 50 aeroportos concedidos. Então, um total aí estimado de CAPEX é na ordem de 296 bilhões, com um futuro, a gente prevê mais 114 bilhões, totalizando aí 382 bilhões de reais. E uma informação interessante é que o Brasil é o país com o maior programa de concessões do mundo, né? Não tem nenhum país no mundo que tenha o que o Brasil tem, assim. Então, no meu entendimento, a gente está num caminho super certo e os contratos, eles estão evoluindo muito com lições aprendidas, né? Porque a gente passa por diversas coisas e são valores bilionários, né? Então, é, a gente tem que ter uma estruturação realmente que perder tempo no planejamento, ter essa estruturação, essa governança, né? E aqui eu só trouxe dois modais, né? Se você pegar os outros modais, esse valor muda significativamente. Então, o que que a gente sabe, né? Que PPPs e concessões é um compromisso de longo prazo que combina financiamento, construção, operação e manutenção desses ativos. É, Elas estabelecem o quê? Mecanismos de repartição e mitigação de riscos, regras de reequilíbrio econômico e financeiro. Por que isso? Porque eu não sei o que que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, né? Eu posso pegar uma pandemia da Covid, por exemplo, vai impactar na minha receita, né? Por quê? Porque impacta na demanda. Então, isso afeta meu plano de negócio, né? Então, eu vou ter que ter toda uma repactuação e vou saber como que o poder concedente ele vai mitigar, né, esse impacto financeiro. Vai ser por tarifa, vai ser por qual método que vai ser, né? Mesma coisa de risco, né? Eu tenho diversos riscos, né? São contratos incompletos, então a gente nunca vai conseguir prever tudo ao longo de 30 anos, é impossível. Mas pelo menos a gente tem que ter uma previsibilidade e estar garantido de algumas maneiras, né? Indicadores de desempenho, né, os famosos KPIs. Então,
se a concessionária não cumpre, né, esses indicadores, que estão estabelecidos nos contratos de concessão com o poder concedente, isso gera uma penalidade pesada, né? A gente tem uma questão assim das fórmulas paramétricas, umas fórmulas da cláusula contratual que estabelecem, né, pesos para cada indicador. Então, por exemplo, nível de satisfação dos passageiros no aeroporto, com conforto térmico, quanto tempo o passageiro leva desde lá do despacho da bagagem até o embarque no gate dele, né, para pegar o voo, né, se a rodovia está bem sinalizada, se tem segurança, são diversos, né, depende do projeto. Então, o sucesso, né, desses contratos, eles dependem dessa estruturação, né, dessa alocação adequada de riscos e definição clara de indicadores de desempenho e mecanismos eficazes de fiscalização e governança. Bom, então, falando um pouco do que está envolvido, né, nos stakeholders, né, as partes interessadas, a gente tem o quê? Poder concedente, que é o Estado, o governo em geral, né, e ele pega essa demanda, que é o ativo que ele quer modernizar, né, porque ele não tem capacidade para isso, e ele vai fazer um leilão desses ativos. Então, a gente tem a concessionária o privado que ganhou essa licitação, ele vai ser responsável pela execução do contrato. E no meio de tudo isso, a gente tem órgãos reguladores também, que fiscalizam o cumprimento do contrato conforme regulação. Então, por exemplo, na aviação civil, a gente tem a ANAC, em rodovias, a gente tem a NTT, em metrôs, né, aqui em São Paulo, a gente tem a Artesp. E tudo isso para que a engrenagem gire e gere benefício, né, para o usuário e para a sociedade que vai usufruir dessa qualidade do serviço. Então, a gente que pega, né, avião, pega transporte, é, o ônibus, que seja para se deslocar, qualquer meio, né, a gente pega essa rodovia, a gente quer a qualidade disso, né? Então, são períodos aí concessivos de mais de 20 anos, né? E aí que entra os modelos também FDIC, né? Porque como a gente tem as obrigações, né? Esses modelos FDIC, eles são projetados, né, são modelados para projetos de engenharia e construção, definindo regras claras, alocação equilibrada de riscos, gestão de mudanças contratuais, procedimentos formais de pleitos e disputas, que é o Dispute Board, né? Ele está muito em voga hoje em dia, que é o DAB. E essa estrutura do DAB, ele está dentro do contrato FDIC, né? É uma exigência. E qual que é a função do DAB? O DAB, ele pega, né? É um olhar neutro, né? Porque ele é função do engenheiro, depois a gente vai ver aqui a estrutura que está por trás disso, mas o engenheiro é um olhar neutro em cima de tudo isso, uma gerenciadora, que ele vai dar o mérito ou não para disputas. Então, a contratado, o IPCista lá, ele teve uma greve, ou ele passou por um evento que impactou o caixa dele, né? Que ele, enfim, né? Atingiu a performance dele. Ele vai apresentar um pleito para a concessionária, né? Para contratante, e vai reivindicar um valor. Só que a gente tem um contrato que define isso. Então, o Dispute Board, a função dele é se faz sentido ou não e resolver esse conflito na etapa da obra, não levar para arbitragem, que é um custo muito mais alto, né, que gasta muito mais energia e não tirar o foco do que realmente precisa, que é a obra, né? Porque aqui tem um corpo técnico específico, tem uma equipe dedicada para resolver conflitos. Também temos exigências ambientais, né, o ESG, embora todas as empresas, né, a maioria dos players do mercado, eles estão listados em bolsas e tem uma governança muito forte, né, na questão de indicadores de sustentabilidade, os contratos FDIC, eles também trazem muito forte isso, e é uma exigência que as partes têm que demonstrar, porque senão correm sérios riscos de não repassar os valores, entre outros, né? E é uma supervisão técnica do engineer, que é o engenheiro, né? Ele está conectado com
o DAB aqui de cima, né, dos procedimentos formais de pleitos, e ele atua como uma figura de olhar imparcial. Ele não tem conflito de interesse. Eu acho que esse é um dos principais pontos que eu acho positivo, né, em contrato CIDIC, porque ele vai ser um gestor do contrato, mas ele não está em prol de parte nenhuma, ele está em prol do contrato. Ele vai falar é certo ou é errado conforme o contrato. Tá? Então, aqui a gente tem a questão dos tipos de modelos dentro do FDIC, né? A gente tem várias opções que atendem a diversos tipos de obra. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de modelos, né? Que tem a alocação, o contrato, né? Que é mais aplicado, o risco, se é para o contratante, se é compartilhado, se fica para a contratada, como que funciona isso, e um exemplo de obra. Então, por exemplo, eu vou trazer o exemplo aqui do Silverbook, né, que a gente tem o EPC, que eu dei como exemplo, que é um projeto com preço e escopo fechado, e o risco vai todo para a construtora, ela que tem que me entregar a obra. Né? E um exemplo é um terminal aeroportuário, né, pode ser nacional, internacional, e a construtora vai ficar responsável, né, com a maior parte dos riscos, né, e ela tem que me entregar esse projeto comissionado, né? Comissionado é operando, né? Ela tem que fazer, tem que me comprovar que o projeto ele funciona, que ele pode ser colocado em operação. E também eu gosto de trazer como exemplo o Emerald Book, que é o último, que, por exemplo, a gente pode ter algumas variações. Dentro de um contrato, a gente pode ter um escopo que é preço fechado, mas um escopo que é por medição, né? Esse exemplo eu estou vivendo hoje, né, na minha atuação profissional, que seria são riscos geológicos. Então, a gente tem anexos contratuais que as partes desenvolvem os estudos de viabilidade e vê qual o risco que vai ser alocado para o contratante, qual o risco que vai ser alocado para o contratado e qual o risco que vai ser compartilhado. Então, a gente tem essas modelagens pelo FDIC. Tá bom? Então, aqui, falando um pouco voltando um pouco para o nosso fluxo, né, a gente tinha o poder concedente, né, que ele foi para o mercado, fez o leilão, fechou o negócio, propriamente dito, com a concessionária. A concessionária tem o objetivo, né, de gerar essa engrenagem para gerar benefício para a sociedade. E quando a gente entra com o FDIC, com o Banco Mundial, né, a gente entra com critérios técnicos, ambientais e sociais. Então, o que que o Banco Mundial ele exige, né? Na verdade, ele fiscaliza indiretamente o cumprimento das obrigações por meio de relatórios e auditorias de desempenho. Então, isso é comprovado, ele fiscaliza isso. Então, algumas exigências, né? Eu trouxe três aqui só, mas tem diversas. É avaliação e gestão de riscos e impactos socioambientais, condições de trabalho e mão de obra, uso eficiente de recursos e prevenção de poluição. A gente tem um tema muito intenso que é desapropriações nesses projetos, que às vezes, dependendo do traçado que se vai fazer, a gente tem um impacto maior ou menor. Então, a gente tem que fazer estudos de alternativas, né, para comprovar que a gente está tendo um menor impacto na sociedade. E quem está fazendo isso, né, nesse meio tempo, é o EPCista, né, que tem a relação direta com a concessionária, e a concessionária reporta para o poder concedente. E no meio de tudo isso entra o engenheiro, que é um olhar imparcial, neutro, né? Então ele vai gerenciar o que o EPCista está fazendo e vai fazer essa interlocução, né, essa interface entre concessionária e EPCista para saber se ele está cláusulas que estão lá, né? E ainda a gente tem outra figura, que é a certificadora de implantação. Então, o que que é essa certificadora de implantação? É um agente técnico em prol do poder concedente que ela vai lá e vai certificar, ela vai emitir um termo de aceite da obra. Então, a gente atingiu um determinado marco, ela vai lá, vai certificar, atingiu realmente, né? Vai ter essa conversa com o engenheiro,
os pleitos também passam por ela, né? Então a gente tem esses diversos agentes que eles precisam se conversar, né? Com o EPCista com o olhar dele, tem os interesses dele, a concessionária tem o interesse dela, o engenheiro, né, tem esse olhar neutro, sem conflito de interesse, e passa pela certificadora para fazer toda essa compilação de informações, né? É um processo complexo, tem bastante partes interessadas, mas no final do dia eu retomo e sempre dou ênfase que o usuário, a sociedade tem que sentir isso, né? Tem que receber esse ativo da melhor maneira possível, né? Tem que sentir esse valor, tá? Então, eu vou entrar agora numa parte de custos, do gerenciamento do valor agregado. E por que que eu trago esse tema? Porque assim, a gente tem que entender que o EPCista ele tem prazo e custo definido. É um ponto. Se ele atrasa um marco contratual, né, um marco final, isso impacta diretamente no planejamento da concessionária, porque a concessionária ela tem um contrato vinculado com o poder concedente, que é o contrato de concessão, o contrato de PPP, né? Então, se a concessionária não entrega esse ativo na data correta, pelo contrato dela com o poder concedente, tem multa pesadíssima, né? Então a gente tem que cobrar, né, o resultado para que o IPCista ele entregue da melhor maneira possível dentro das condições que foram acordadas. E como que a gente faz, né, esse monitoramento e controle, né, esse gerenciamento dos custos e prazos, né? Eu costumo trazer o método do gerenciamento do valor agregado, né, que seria uma integração de custo e prazo, né, para medir essa eficiência. Então, a gente tem alguns conceitos aqui, que seria um valor planejado, que seria uma base para medir o que deveria estar concluído até a data. Então, por exemplo, tenho 3 meses de obra, eu vou gastar R$ 1 milhão, né? Meu valor planejado é R$ 1 milhão. Eu tenho o valor agregado, que é o valor que concluído da obra. Então, que mede o progresso real, né? Quanto que foi realmente executado, porque às vezes a gente tem uma discrepância, né? Um desalinhamento, né? Um descolamento do avanço físico e financeiro. Às vezes o que você gastou não é o que está executado, então a gente precisa saber disso. E o custo atual, né? O custo real, que é o que eu gastei mesmo, né? Até a determinada data. Então, a gente usa os indicadores de performance de custo, que seria o valor agregado divididos pelo custo real, que ele vai me dar a eficiência de custos, né? E a gente teria o indicador de performance de cronograma, né? De prazo, que seria o valor agregado divididos pelo valor planejado, que me dá a eficiência de prazo. Então, se a gente for ver uma interpretação de tudo isso, né? Se eu tenho um desempenho de custo acima de um, né, é porque meu custo está abaixo do previsto, é uma coisa boa. Se ele está, desculpe, está abaixo de um, né, ele está acima do previsto, abaixo do previsto. Se ele está acima de, desculpe, custo, isso, abaixo de um, ele está acima do previsto. E a mesma coisa que acontece com o índice de desempenho de prazo, né? Se a gente tem um indicador, né, acima de um, a gente estaria adiantado e abaixo de um atrasado. Então, você tem que ver com cada projeto, né, com o cliente, o que que faz sentido. Por exemplo, às vezes eu tenho uma obra que está adiantada, mas ele está gastando acima do previsto. Será que é um problema? Não sei, porque às vezes o cliente, né, meu apetite ao risco tá mais para o custo, tá mais para o prazo, né? Então tem que entender bem o que que é valor, né? Qual que é o apetite ao risco, se interessa mais o prazo, se interessa mais o custo para saber lidar com a situação. E também, né, mas o mundo ideal é custo e prazo condizentes com o que foi planejado, né? Praticamente isso. Então, aqui eu trago, para exemplificar melhor, eu trago um exercício para a gente, que é uma obra de um muro, que foi planejada com 200 metros lineares por 4 semanas, né? Com um valor planejado aí de R$ 4 mil, né? Porém, eu cheguei numa determinada fase do projeto que
eu já despendi 3.500, né? E o meu valor agregado, ele tá com 62% concluídos. Então, como que a gente chega nesse valor agregado? É os 4.000, que era o valor planejado, dividido pelo que eu executei, né? Que era os 200 metros lineares, divididos pelos 125. Eu executei só 125, né? Eu chego a 4.000, é, vezes a porcentagem total. Então, eu chego a 62%, que me dá os 2.500, né? Na hora pode ser que fique um pouco complicado, mas depois vocês vão ver que a gente tem o cálculo aqui, fique um pouco mais nítido para vocês. Mas eu queria convidar vocês para se arriscarem e tentarem resolver esse exercício para a gente, né? Para saber qual que é, conforme esse contexto, se a obra está atrasada, se a obra está no custo, né? Qual que é a saúde dessa obra, tá? Então, podem. Tem o QR Code aqui para gente entrar. Pessoal, mandei também o link aí no chat, tá? Caso você não consiga ler o QR Code, pode só clicar no link e você acessa. Não sei como é que eu vou ver aqui como é que aparece aqui o resultado, mas vamos lá. Eu vou dar uns 2 minutos aqui. Vamos ver se vocês quiserem que eu volte no exemplo, podem ficar à vontade, tá? Queria ajudar. Deixa eu voltar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é ver, né, o índice de desempenho de custo, né? Ou de prazo, né, o que vocês preferirem. Mas a gente teria, deixa eu voltar aqui na fórmula para vocês. Então, a gente teria o custo, né? Peraí, Teria o valor agregado divididos eu vou assistindo a pelo aula. custo real, né? Então, o nosso valor agregado, né, seria os 2.500, né, divididos pelo 3.500, né? A gente vai ter um resultado aí. E depois, Parece que né, saiu voltando aqui. aqui, e depois aqui o índice de prazo, né, a gente teria o valor agregado dividido pelo valor planejado. Então, o valor agregado é o mesmo, né, ele não muda, né, é, divididos pelo valor planejado, que é os 4.000, né? Deixa eu voltar aqui tá aqui, não sei se Ô, Eduardo, mas saiu aqui para responder. Voltou. voltou. Tranquilo. Ah, tá, beleza. Pessoal, só tem 20 segundos para votar, tá? Corre aí. A gente tá exigindo demais aí, né? É isso, ó, atrasada e acima do orçamento. É isso aí, porque os indicadores eram menores que um, né? Exato. Depois a gente vai discutir melhor aqui, tá? Então é atrasada e acima do orçamento, tá? Quem respondeu tá correto. Agora tem outra pergunta aqui.
ver. Tá um pouquinho. Isso aí, valor menor que um significa que o custo está acima do planejado. Bem, e o último aqui, vamos ver. Agora é mais uma tomada de decisão aí, o que teria que fazer, né? Quando a gente tem, né, essa situação na obra. Ah, o pessoal pegou bem aí. Isso mesmo, porque a gente está atrasado, né? A gente tem que montar um plano de ação para recuperar essa obra. E aquilo que eu comentei no começo lá, né? A gente tem que avaliar, né, onde que está, né, esse desvio e fazer uma repactuação da linha de base. Então, a gente vai ter provavelmente uma linha de base repactuada, né, uma LB1, uma LB2 aí, e entender, né, o que causou isso, se foi alguma mudança, alguma solução de engenharia, uma mudança de premissa, né, resolver de maneira sistêmica isso, né? Vitor ganhou aí, ó. Ah, esse foi novo aí para mim. Alex, Diego, Rafaela e João. Muito bom. Show, pessoal. Então aqui, né, só para eu trago aqui o exercício, a resolução. Então, o índice de desempenho de orçamento, né, de custo, dele deu 0,85, né? E o índice de desempenho de prazo, a gente tem aí 0,62. Então a obra está bem crítica, né? Está bem atrasada. E é assim que a gente consegue, né, usar os dados a nosso favor, né? Porque a gente consegue identificar, né, o que está acontecendo na obra, qual que é a saúde da obra. E aqui, pessoal, para finalizar, né, eu trago, conforme a minha experiência e, enfim, né, o que eu vejo, o que acontece nos grandes projetos, são alguns desafios de execução que eles realmente assim, impactam bem significativamente, né, a execução do contrato. Então, primeiramente, eu listo aqui licenciamentos ambientais, que não é por acaso que esses contratos eles trazem, né, premissas e exigências ambientais muito fortes, mas a gente tem toda uma questão, né, dependendo do projeto de supressão vegetal, de estudos de traçado, né, como eu falei, de desapropriações. Então, para a gente conseguir uma LI, né, uma licença de instalação, não é um processo simples, né? A gente tem que cumprir diversas exigências e isso, às vezes, demora anos, né, para você conseguir. Então, esse é um baita desafio que eu entendo, né? Uma logística e formação de mão de obra. Então, uma coisa é você fazer uma obra de infraestrutura aqui em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, em Curitiba, nas grandes capitais. Outra coisa é você pegar, né, obras de infraestrutura na região amazônica, em regiões mais remotas, que eu tenho que definir a logística, como que eu vou fazer meu insumo chegar até lá, a mão de obra. Formação a gente tem, mas como que eu vou levar, né, essa mão de obra, ela está disposta a ir até lá? Como que vai funcionar isso? Eu tenho que prever isso, né? Mudança de escopo ao longo do tempo, né, necessidades e reequilíbrios aditivos, isso que eu já comentei com vocês. Acho que isso não é se passar, vai passar, né? E até pela complexidade dos contratos, né? São longos anos e a gente tem que estar tudo isso bem formalizado. Às vezes eu vejo que as partes não formalizam, né? Alguns acordos eles ficam fora dos aditivos, ficam em formalizações. Eu já vi formalizações por e-mail, para vocês terem noção, então fica muito difícil de rastrear, né, isso. Tem que formalizar por aditivo, por documentos formais, bem fundamentados. Integração, né, entre as partes, então, poder concedente, concessionária, EPCista, os financiadores, auditorias, todo mundo tem que estar se conversando para entender para onde que a gente está indo, né? Às vezes você vê pessoal que parece um telefone sem fio, né? Você diz uma coisa, chega lá na ponta, entrega outra coisa. Então, a gente tem que
sentar na mesa, né, quando aparecem conflitos, ter uma solução sistêmica dos conflitos e se acontece alguma coisa, né, chegar e falar, né, não, eu preciso de mais prazo aqui, ou como que a gente pode fazer, né? Então, é essa flexibilidade, né, e a comunicação envolve isso, né, a negociação, o monitoramento da performance, né, que a gente acabou de ver. Então, como que a gente vai... É um desafio, né? Não é todo mundo que faz, que implementa esses métodos de gerenciamento físico e financeiro, né? Se descasa muito, é um sinal de alerta, né? Eu sou passível de penalidades quanto a isso, né? Eu não vou entregar o meu projeto, eu vou ter um contrato mal sucedido, não, um projeto mal sucedido. E ninguém quer isso. Gestão de pleitos e disputas. Então, os dispute boards eu vejo que vem com essa para agregar, né? Eu vejo com muito bons olhos o Dispute Boards nessa estrutura do engenheiro, né, do FDIC, porque às vezes a gente perde muito tempo, né, dedicado a pleitos, quando a concentração deveria ser na obra, e deixa para quem sabe, né, quem vai resolver o pleito ali, dar o mérito, deixa para quem sabe, vamos resolver a obra primeiro, né? Em paralelo, a gente tem um corpo técnico definido para isso, né? A gente não vai perder, a gente não vai gastar energia com isso. Pressões políticas, mudanças regulatórias e taxas de juros, né? A gente tem aí contratos de 30 anos, diversas políticas, né? Diversos momentos políticos, taxas de juros, né? Só ver o momento do Brasil, como é que tá, né? Não entrando em questões políticas, mas a gente tem que estar respaldado isso contratualmente, né? Isso impacta significativamente. Um outro ponto que não está aqui é a questão do câmbio, né? Em projetos a gente tem contratações internacionais, equipamentos, né, que são dolarizados. Então, como que eu vou lidar com a variação do câmbio no meu contrato? Pode me causar um impacto financeiro isso, né? E por fim, acho que é reagir às mudanças sem perder o controle contratual, né? O que eu quero falar com isso? Que muitas vezes a gente a gente não tem o controle, né? A gente não vai acertar tudo, né? A gente não vai conseguir prever tudo, mas a gente não pode deixar passar por um momento de fracasso, né? De chegar de inviabilidade do projeto. Por exemplo, a gente teve um caso de relicitação do contrato do aeroporto de Natal, né? Foi um exemplo de fracasso, né? Campinas também passou por isso. Então a gente chegou num nível que ficou inviável a continuidade da concessão por N motivos, né? Não vou listar aqui, mas a gente tem que ter essa capacidade, né, essa flexibilização, os contratos já estão trazendo isso, de sentar e falar, poxa, daqui 10 anos, talvez eu não precise dessa obra, né? Mas eu posso fazer outra coisa, né? Faz uma remodelagem disso, né? Você vai fazer uma repactuação. E isso é com o poder concedente, com as partes. Então, é tudo resolver conflitos de maneira sistêmica, né? Sentar na mesa e resolver e não deixar passar, né? Não empurrar com a barriga. Então, eu entendo que tudo que a gente viu aqui, isso contribui, né, para a gente ter um maior controle possível do contrato, né, desses indicadores de gestão de performance, estabelecer essa governança. Eu acho que isso é fundamental e essa que é a minha visão, né, que eu defendo. Bom, acho que era isso. É, Eu não compartilhei aqui com o meu LinkedIn, o meu contato, mas eu vou colocar aqui no chat se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, fico à disposição. Tá bom? Obrigado aí, Eduardo, pela palestra, muito boa, um tema bastante relevante. A gente teve algumas perguntas aqui dentro do Uhum, chat. As duas primeiras foram relacionadas à questão da comunicação, né? A sim. Aline Meira, ela perguntou, em relação a recursos humanos, como ter uma boa comunicação se a pessoa que ensina não consegue passar para ti? E como posso, de alguma forma, melhorar sem precisar ajudar? Deixa eu ver se eu entendi, né? É, Você consegue ler de volta a pergunta para mim? Seria Sim. mais no sentido da capacitação do.
É sem Tô... precisar de ajuda. Aline, você quer abrir o microfone e falar? É, pô, acho que fica Mais melhor, fácil, Luiz. é. Não, é porque assim, eu subi de cargo, né? E Uhum, a pessoa que é minha líder, ela não consegue passar pra mim. sim. Ela sabe pra ela, mas ela não consegue passar pra mim, entendeu? E Uhum, aí eu fico com várias demandas, porque eu não consigo fazer uma coisa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tô sim. fechando um caixa. Aí ela já pede pra mim fazer uma rescisão. Aí da rescisão eu já tenho que pegar e fazer outras coisas também, que é arquivar. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. E aí eu falei assim, eu queria que ela tivesse falado assim, não faz isso aqui primeiro. Aí ela me explicasse como que faz aquela coisa e depois vai pra outra e pra outra, entendeu? Eu queria que tivesse a Tá. comunicação. É uma comunicação, mas eu acho que é mais que isso, é saber, é uma questão de priorização, né, nesse caso, Aline. Acho que Uhum. hoje a gente tem, né, a própria certificação do PMI, o PMP, ele traz esses conceitos para a gente, porque a gente tem metodologias para saber como priorizar as demandas. Então, a gente tem metodologias ágeis, né, que a gente usa quadro Kanban, que a gente usa, né, os quadros para priorizar conforme a prioridade mesmo. Então, eu entendo que é muito mais um sentido assim de você estabelecer prioridades do que propriamente a comunicação. A comunicação vai entrar da tua parte, eu entendo, né? Ela vai demandar, isso é natural. Mas eu passo Uhum. muito, eu passei, né? Todo mundo passa muito por isso. Mas é saber se comunicar, você se expressar, dizendo, não, tudo bem, eu tenho essas demandas, né? Mas às vezes as prioridades mudam, mas você tem a sua ordem de prioridade também, né? Você tem que deixar claro isso, né? Aí você tem que avaliar se aquela demanda que ela passou, né? Você está numa demanda e se a outra demanda que ela passou, uma segunda demanda, for mais importante que a primeira, aí você pega aquela demanda e você vai executar ela até acabar. Você acaba ela e depois se passa para outra. Então isso que envolve, acho que a comunicação e a priorização do que você precisa entregar, né? Muito mais nesse sentido. Aí, e para isso a gente tem várias ferramentas assim de gestão de projetos que a gente consegue aplicar, né? Mas a que eu mais gosto é essa da priorização, é sentar com ela e ter essa comunicação. O que que é mais importante, né? Então vamos priorizar o mais importante, o que que se precisa para hoje. Então é isso? Então tá. Então eu vou desenvolver isso de tempo, de Eu estabelece acabei de. um tempo, né? E você Uhum. entrega aquilo. E depois você vai passar para outra demanda. Porque até tem um estudo, eu não vou lembrar, e nem do tempo, mas tem um estudo que o próprio PMI acho que soltou, que quando a gente muda, né, a gente começou uma tarefa e muda de tarefa sem terminar outra, e muda completamente de assunto, você tem um gap para retomar, né, a tua performance. E esse gap é Sim, grande, assim, eu não vou lembrar. perder. Isso, E exatamente. acontece Então, que, como que fala, ela não sabe ensinar, ela sabe pra ela, uhum, mas ela não sabe me ensinar. Aí eu pergunto novamente, porque é normal, melhor do que eu pegar e errar, entendeu? Aí ela já fica brava. Mas eu acabei de ensinar. Aí eu já fico tipo, mas como que eu vou fazer um serviço com excelência se ela não vai lá, explica novamente, é assim, assim, assado? Ou como eu sim, sempre faço nos outros empregos que eu trabalhava, e a uhum, pessoa, eu já sabia que a pessoa ia ficar andando, eu falava assim, anota aqui tudo pra mim, que eu vou fazer. Que eu sou mais na prática assim, você anota aqui tudo pra mim e eu faço. Se você pegar e uhum. colocar aqui pra mim, escrito por escrito tudo mais, eu vou e faço e é tranquilo, eu não vou ficar te perturbando. Mas não é o caso dela, entendeu? Entendi. Aí é uma questão do perfil dela, né? É uma questão mais profunda, né? É, Mas, assim, eu usaria esse método de comunicação para até você apresentar, assim, ó, eu estou implementando essa metodologia no meu trabalho, né? Priorização. E disso que você comentou, de você dela não ter o tempo de explicar, acho que todo mundo passa um pouco por isso e você aprende realmente na prática, né? No erro, mas claro que o errar, né? Não é questão do errar, né? É você tentar, mas vai passar por uma supervisão dela, né? Antes você passar por uma supervisão dela, né, e errar no momento certo, que você está aprendendo. Outra coisa é você errar, né? Depois dela te falar 4 vezes, 3 vezes a mesma coisa, né? Aí é uma outra história. Mas é mais ou Sim. menos essa que é a minha opinião. isso.
Mas é isso aí, boa resposta. Seguindo aqui com a ordem das perguntas, a Josiane Uhum. de Souza, ela fez uma pergunta seguinte: você tem sugestões sobre as melhores práticas para garantir uma comunicação eficaz entre as partes envolvidas em um contrato, evitando mal-entendidos e disputas tanto internas quanto externas? É uma matriz de comunicação, né? A gente vai ter um plano de comunicação, né, automaticamente dentro do planejamento a gente tem uma etapa do plano de comunicação, né, entre as partes. E disso vai sair uma matriz de comunicação para o projeto. Então a minha recomendação é gastar tempo, é o primeiro slide que a gente falou, né? Gastar tempo nesse planejamento, naqueles pilares, né? Um deles é a comunicação e fazer uma matriz de comunicação tanto interna quanto externa. Eu trabalhei num projeto alguns anos atrás que a gente tinha envolvido 3 contratos EPCs, né? E eu era parte da gerenciadora. E a gente fez exatamente isso. A gente estabeleceu uma matriz da parte da gerenciadora, da parte do IPCista e da parte da concessionária. A gente tinha essas matrizes e isso norteava a nossa comunicação, né? Até, por exemplo, para a área que você deveria mandar um e-mail. Então, assunto tal vai para a área tal e você tem que manter em cópia determinadas pessoas que têm essa responsabilidade. E até para reuniões a gente fazia isso. Quem que eu vou chamar para reunião? Então, era tudo padronizado, definido na matriz de comunicação. E se você. Aí entra uma questão de gestão de mudança também. Se você tem uma mudança de equipe, por exemplo, você tem que atualizar isso, deixar isso atualizado num sistema onde todos tenham acesso, né? Porque daí você às vezes copia para uma pessoa que não está mais. Daí você precisava daquela informação, mandou informação para uma pessoa que não está mais, e você nem sabe, porque é tão complexo o projeto, tem tanta gente, que você nem sabe que ela saiu, né? Então é manter atualizada essa matriz, né? Acho que é o mais importante. Sim. É. Walter, você levantou a mão, é sobre o tema em questão que a gente está falando de comunicação? Walter, está ouvindo a gente? Eu acho que ele não está ali. Deixa eu ir para a próxima pergunta. O Marcelo Mendes, ele contou o Uhum. seguinte: Eu na já posso teoria, falar? Ah, acho que ele voltou. ô Tudo Marcelo, bem? tudo bem? Agora meu áudio Vamos. está funcionando. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Excelente palestra aí. Eu acho que eu sou até do mesmo setor seu. Legal. Atuo aqui em Belo Horizonte, né, na implantação do metrô aqui, está sendo expandido, né, a linha 2 no Grupo Comporte. E Sim. eu vi você falando do gerenciamento de valor agregado. Eu, Uhum. particularmente, assim, já tentei trazer aqui, mas, assim, a cultura do pessoal, as lideranças, gerências, diretorias e superintendências, de não entender e não aceitar. Assim, Uhum. você, na prática, chegou a levar isso? E outra dúvida também seria assim, já que você convive nesse meio metroviário, né, Uhum. como você vê também a aplicação em sistemas, assim, né, a parte de sistemas, né, que são diversas disciplinas, uma diferente da outra, e a quantidade de informações que teria que ser agregadas para conseguir fazer esse GVA, que eu já tentei e realmente aqui eu acabei desistindo e indo para o mais simples, que era tentar trazer um avanço físico versus um avanço financeiro, que foi o que eu entendi como melhor. Entendi. Tá. Bom, a primeira pergunta, Marcelo, eu já implementei, já coloquei em prática em dois momentos profissionais, né? Eu trabalhei um momento profissional que eu trabalhei em Florianópolis, eu tive uma certa resistência, né? Eu comecei a fazer por conta própria eu fazia um status report, né? Então eu coloquei essas informações num gráfico e comecei a levar para o meu gestor direto. E realmente eles não tinham essa cultura, assim. Ele até comentava, assim, né, que para eu tirar essa informação que não era relevante. Ele chegou a falar isso para mim. Eu falei assim, pô, mas como não é relevante, né? A gente tá falando que a obra tá de tal maneira, e isso não é relevante? Claro que é relevante, né? Mas aí eu pensei, né? É a mesma coisa que eu falei com a Aline, por exemplo, na comunicação. Aí eu fui lá e expliquei para ele, né? Por que que era relevante aquele valor, né? Expliquei, mostrei para ele,
e quais que eram os planos de ação que a gente tinha que fazer, né, conforme os dados que a gente apresentava ali. E ele foi aceitando ao longo do tempo, até que no final do dia eu tinha o meu relatório lá estabelecido, né, com esses indicadores, e até foi uma das questões que a gente reportava muito para os diretores e tal, que eles gostaram disso, né, e começaram a cobrar, porque eu estava por parte da concessionária, eles começaram a cobrar da gerenciadora isso. Não, eu quero que esteja no relatório da gerenciadora, porque eu quero ver como está o índice de desempenho de custo e prazo do projeto. Isso não é função nossa, é função da gerenciadora. Ele chegou a comentar isso. E em outro momento também na área de consultoria, eu aplicava muito isso em alguns clientes e eles vinham com muito bons olhos, mas eu concordo com você que é uma cultura, assim, o pessoal não está acostumado e você tem que trazer essa informação de maneira explícita, falando qual que é o objetivo, né, daqueles números, o que aqueles números representam. Acho que foi aí que eu consegui, entre aspas, ganhar, né, esse, essa confiança, né, para eles entenderem que os números são importantes, né, os dados são importantes, né. E na outra pergunta, olha, eu vou ficar te devendo, porque eu só apliquei para questões de construção mesmo, né? Quando envolve sistemas, uma maneira de fazer é a gente pegar, por exemplo, listas de projetos, né? Porque eu entendo que os sistemas eles têm projetos, né? Tem esses são burn downs e burn ups, assim. Então a gente teria essas LDs e vai ter uma linha de base de LDs. Então, eu não sei se é isso que você está comentando, Marcelo, se seria condizente, porque eu entendo que esses sistemas eles têm um projeto por trás, né? E a cada sistema eles teriam um projeto para ser aprovado, que daí ele vai ser executado, né? Mas eu entendo que seria mais no quantitativo, né? Instalei sistema X, Y, Z, né? Como que eu consigo aplicar esse método nesse quantitativo, né? Seria praticamente a mesma abordagem, né? Eu tenho, sei lá, 100 sistemas para executar, né? E até determinada data eu executei 50, né? Seria praticamente a mesma coisa. Eu entendo. Eu nunca apliquei para sistemas. Talvez eu fique te devendo um pouco isso. Não, assim, até Tá? tentando explicar um pouco, né? Eu cuido de várias disciplinas, né? Assim, na parte de gestão Aham. contratual. Aí é sinalização, energia, Tá. telecomunicações, SCC. Então, são N empresas e N escopos, mas Ah, eu vejo tá. que hoje realmente trazer o método de valor agregado, eu não consigo, assim, pela quantidade de informação, né? Porque projetos é listas intermináveis, assim, são Sim. milhares de listas. Mas eu agradeço, eu acho que é realmente adaptar, né, para cada projeto, cada tipo de projeto. Exato. E os de construções, eu imagino, assim, a parte civil é mais até aderente, né? Que até o seu Uhum. exemplo foi muito estruturas civis sendo implantadas. Sim. Mas ficou te devendo. O que você pode ter é a questão de um cronograma, porque como são múltiplas partes, né? Às vezes você ter um cronograma, né, integrado que mostre, né, tudo, porque eu entendi que são separados, né, diversos. Então, um cronograma É, a integrado você gente tem vai um ter um setor escopo de total. planejamento É, e tem um setor de gestão de contratos, assim, eles não têm exato. acesso a valores, essas questões contratuais. Eu tenho tentado, né, unificar essas áreas de alguma forma, mas Sim, não é tão simples assim. Aí eu tenho conseguido da exatamente. forma mais simples, né? O valor agregado realmente eu pensei lá, mas acabei desistindo. Mas ainda vou ver o que que dá para trazer disso, eu acho. Mas foi Beleza, bom depois assim, você volte e me me contar, que eu quero saber também. relembrou. Valeu. Obrigado aí, Marcelo. Pessoal, só para relembrar aqui, antes do Walter fazer a pergunta dele, só relembrar que eu coloquei o link, né, da pesquisa de satisfação no chat. Por favor, respondam, é muito importante para a gente que vocês façam, que vocês respondam isso, porque, por exemplo, o evento de hoje ele é resposta de algumas requisições dessa pesquisa de satisfação.
O tema de hoje ele foi muito requisitado para a gente e aí a gente buscou o Eduardo para poder fazer essa palestra para vocês hoje. Então, todo mundo que puder, por favor, responda as perguntas e também lembrando que quem vai requerer PDU precisa responder a pesquisa, senão a gente não consegue fazer a liberação, beleza? Walter, você está ouvindo a gente aí agora? Sim, então, estão me ouvindo? Vamos sim. Oi, tá. É, é, Eduardo, só voltando, acho que foi no terceiro slide, terceiro ou quarto slide seu, a minha questão é em relação à multa, mas só fazendo um parênteses aí pro último comentário do Marcelo. Uhum. Marcelo, não unifica as áreas envolvendo planejamento, não, você vai ficar louco, cara. Eu já tive essa situação e, cara, é desesperador. Mais fácil você trabalhar com elas individualizadas, centralizando em você, você distribuindo o- os parâmetros e as necessidades da sua atuação, tá? Mas, Eduardo, você comentou, né, da aplicação da multa por atraso, né, de entrega. Quando a gente fala da aplicação de multa, tá, e como você disse bem, hoje está muito em moda o Dispute Road, o Dispute Pool, existe um complicado, porque quando a gente fala de um atraso, é lógico, né? A gente tem um contrato FDIC, tem um contrato EPC, e o contrato EPC, para mim, eu sou fã de EPC, tá? Eu acho que é o que salvaguarda para ambos os lados, mas desde que ele seja muito bem escrito, principalmente na área Uhum. de riscos. E quando você fala do atraso, de uma multa por aplicação de atraso, a minha preocupação e se forem atrasos decorrentes de riscos não previstos no contrato, riscos extraordinários, vamos supor um risco geológico que, quando foi estudada a fundação e tudo mais, eu falo isso porque eu vim da área de construção de infraestrutura de OHE, tá? E tivemos um problema, né, muito sério com um talude que teve que chegar por uma análise eh, minuciosa em grandes institutos de tecnologia, Uhum. tecnológicos, e para chegar a um consenso de que aquele sinistro que ocorreu, ele foi em função de um risco geológico que não foi previsto. Talvez poderia ter sido previsto, mas teria que ter tido um estudo muito mais aprofundado, né? E Uhum. quando você tem um tempo mais curto, então a minha preocupação é nesse sentido, e a minha dúvida quando eu falo de um atraso por uma situação que não era previsível, onde eu consigo me amparar para isso? Eu consigo levar isso para uma discussão numa mesa redonda? Falar, olha, não era previsto, cada um assume sua parte, ou então a gente revê esse cronograma para consertar isso. Qual seria o melhor caminho? Eu passei por uma experiência similar que foi exatamente isso, né? Foi quando eu trabalhei nesses 3 contratos EPCs e a gente tinha esses achados, né, geológicos que não estavam previstos e na época eu estava na área de administração contratual por parte da gerenciadora, né? E o contrato ele não trazia o que fazer, né? Ele não tinha isso, né? Não previstos, né? E a gente teve que montar todo um pleito pro poder concedente para a gente justificar isso e ganhar prazo. A gente ganhou prazo. Eu não participei exatamente assim desse pleito que a concessão levou para o poder concedente, mas isso não estava previsto, né? Não tinha como lidar com essa situação, né? Ou a gente não tem nem como você fazer uma alocação de responsabilidade, por exemplo, tal responsabilidade, tal, quando é uma paralisação, por exemplo, de força maior, digamos, né? Você consegue alocar, isso que foi minha responsabilidade, a outra não foi, mas esse tipo de risco, a gente realmente, eu lembro que eu cheguei lá e eles estavam no meio desse processo, né, quase finalizando. O meu coordenador, na época, ele me explicou o que estava acontecendo, e foi exatamente isso. Eles montaram um pleito do poder concedente explicando isso, e eles conseguiram um aditivo de prazo
com o poder concedente, acho que foi em 6 meses, algo assim. Foi em 6 meses. Para não gerar a multa contratual porque ele impactar no caminho crítico, né, da obra. Então, uma vez que eles não conseguiam executar determinada área, né, eles não tinha como, ia gerar esse atraso, eles fundamentaram bem, né, um pleito para o poder concedente e ganharam esse prazo, mas não foi uma tarefa fácil, assim, né? Você tem que justificar muito bem, tiveram que contratar empresas terceiras para fazer outros estudos, né? E até chegar nesse momento, eu lembro que foi feito porque assim, a gente tem o nosso interesse, né? O IPCista, ele tem o interesse dele, né? Cada um com seus interesses, né? Então, às vezes a gente empurra, né? A gente vai falar, não, isso é tua responsabilidade, você que tinha que ter feito um estudo mais profundo, né? Você que tinha que ter contratado outras soluções para prever esse risco, né? A gente tentou dessa maneira, não deu certo, né? A gente não conseguiu, e a alternativa foi levar esse pleito para o poder concedente para não criar outros atritos, né? Mas a gente ganhou 6 meses de prazo. O que a gente pleiteou na época foi prazo, porque o Isso. financeiro, a multa, não seria a solução do negócio. Exato. Para nós, a gente Exato. precisava que o negócio andasse e fosse entregue, né? Porque se Exatamente. você for aplicar multa, a outra parte vai recorrer. Ah, eu tenho um seguro de risco de engenharia, eu vou acionar aquilo ali, Sim. vai me abrir um sinistro maior ainda, vai me dar um problema. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos aí mais 180 dias, 6 meses, 10 Uhum. meses, alguma coisa assim. E foi o que foi o mais viável para E, nós. e não é problema nenhum, assim, eu trouxe, acho que no último slide, assim, eu defendo muito essa flexibilização, né, também, Hum. porque aqui a gente tá falando de um contrato pontual, né, tipo, sei lá, 5 anos de obra, né, num contrato de 30 anos que tem, né, mas ao longo desses 30 anos a gente vai ter várias obras, não é só essa, né. Então eu defendo muito, por mais que a gente tenha um contrato, né, mas que essa flexibilidade, né, porque é impossível você prever tudo num contrato como esse, Sim. né, mas é nessa linha mesmo. Então, Ah, excelente, obrigado. show, nada. Bom, gente, obrigado aí, Walter, pela participação. A gente já está chegando no nosso final aqui do nosso horário, né? Então, o PMI Minas Gerais gostaria de agradecer aí o Eduardo Palermo pela palestra e também a todos os participantes do evento. E a gente gostaria novamente de lembrar, né, da pesquisa de satisfação, porque ela possibilita tanto os créditos de PDU quanto os feedbacks também para o PMI Minas Gerais no seu processo de melhoria contínua. Este capítulo agradece também as sugestões de temas e palestrantes para os próximos eventos. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo evento. Obrigado, Obrigado, boa pessoal. noite. Obrigado, Boa pessoal. Até noite. mais. Boa noite, Obrigado, tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Bom, Tchau, obrigado. tchau, boa noite.